Professor, Pode falar. você vai passar exemplo de multiplicação também? Eu gravei outro vídeo já, depois eu vou mandar no grupo. Tem mais dois exemplos de multiplicação. Ah, tá. Aí eu já está gravado o vídeo, eu só não mandei lá ainda, né? Mas Beleza, daí, obrigado. então, vamos pro outro lá. Tipo, outro aqui, né? Então, nesse segundo, eu coloquei uma linguagem aqui que é qualquer ordem, qualquer tamanho. Então, se eu pegar nessa definição aqui, você tem que a ordem dessa daí já é diferente desse de cima aqui. Aqui eu sei que é o A primeiro, depois o B, C e D e aí por diante. Aqui a única regra que eu sei é que tem que ter um A e um B como prefixo e depois finalizar com C e D. Então, se tiver algo desse tipo aqui, você tem que finalizar, mas no meio disso você pode ter qualquer coisa. Vamos colocar algumas palavras aqui que fazem parte da linguagem. Então, eu tenho, por exemplo, a menor palavra dessa linguagem aqui é A, B, C e D. Porque começou com A, B e terminou com C, D. Então, palavra de tamanho 4 é a menor palavra que você tem. Fora isso, aí, ou eu adiciono coisas no meio disso daí. Então, se eu adicionar um Azinho no meio disso, ou adicionar a B um Bzinho, continuar com C e D, adicionar um Czinho, a B, C, C e D de novo, ou adicionar um Dzinho, a B, D, C e D. Então, palavras de tamanho 4, palavras de tamanho 5, foram todas. Aí vai ter palavras que a B adiciono qualquer coisa com A, B, C, D no meio, então algo do tipo assim, e finalizo com C e D. Então, são esses tipos de palavra que essa linguagem aqui reconheceria. Na gramática, na linear direita, o que eu preciso fazer? Eu tenho que representar que começa com A e B. Se começa com A e B, eu posso direto colocar S gera AB, uma outra letra para isso daí, razão. Então, já gerei o que é obrigatório no começo da palavra. Se eu já gerei o que é obrigatório no começo, eu preciso agora tratar o loop. Só que esse loop, ele não importa a ordem, porque entre o A, B, C, D pode ter qualquer coisa, né? Se entre o A, B, C, D pode ter qualquer coisa, posso usar algo do tipo. Um loop com, se ele gerar mais um Azinho, ele fica no Azão. Se ele gerar mais um Bzinho, também fica no Azão. Se ele gerar mais um Czinho, também fica no Azão. Dzinho, Azão. Então aqui eu já gerei o A e o B, que é obrigatório, em cima. Se ele tiver qualquer uma dessas letras aqui, eu continuo no Azão. Só que o que eu preciso fazer agora? Se ele tiver o Czinho, ele tem, pode ser que ele vai finalizar. Por quê? Por exemplo, para gerar a menor palavra, ele vai passar por essa regra, gerar o Azinho, o Bzinho e o Azão, vai gerar um C e gera o D e finaliza, né? Então, para gerar o Azinho, o Czinho e o D que finaliza isso daí, eu preciso ter um tratamento para ele. Um dos jeitos que eu posso fazer é tratar o Czinho e o Dzinho aqui em uma letra diferente. Então, em vez de usar o Azão aqui, ó, vou colocar um Bzão. Porque se ele gerar um, já gerou o obrigatório, se ele gerar um Czinho, ou ele vai aqui e finaliza com o D, né? Ou ele faz o quê? Ou ele volta e continua fazendo mais alguma outra coisa, né? Então aí ainda gera os dois obrigatórios aqui. Qualquer coisa que ele gerar no meio disso, ou fica no A ou vai para o B. Só que ainda no B, pensa em uma palavra, colocar até aqui na frente. Se você tiver uma palavra desse jeito, gera os dois A e B obrigatório,
gera um Czinho, mas e se ele tiver mais um A? Ele tem que ter de novo o C e o D para finalizar. Né? Então, o que eu preciso representar desse jeito aí? Para ele poder ter esse C e D aí, ou qualquer outra coisa, depois desse primeiro Czinho aqui, ó, eu tenho que representar isso no loop de Bzão também. Então, quer dizer, ele teve um Czinho aqui, ele pode finalizar como Dzinho, mas ele pode voltar e ter mais coisa. Então, eu vou precisar ter de novo o Azinho e o Azão. Vai precisar ter de mais linhas aqui. Bzão, o Bzinho e o Azão. Czinho e Azão também. Bzão, Czinho e Azão. O Dzinho já está aqui, certo? Só que, se ele tiver o Dzinho, ele pode finalizar. Só que do mesmo jeito que ele tiver o Dzinho, ele pode finalizar ou voltar para outra palavra. Seria um exemplo disso daqui, ó. Começa com um AB, tem aqui qualquer coisa, vamos colocar um B e um A aqui de qualquer coisa. Se ele tiver esse seio D, ele pode finalizar. Né? Só que mesmo se ele tiver esse seio D, ele pode voltar a ter mais coisas e depois o seio D para finalizar. Então, isso daqui acaba ficando um pouquinho maior por causa dessa possibilidade aí. Então, quer dizer, teve o A, o A e o B que é obrigatório. Se tiver qualquer coisa no meio, vai ficar em loop, usando o Azão. Teve um Czinho, ou ele finaliza aqui, ou ele volta para o Azão, indicando que ele tem que ter mais Czinho. Até o C aqui, ó, coloquei Azinho, mas é B, né? Que seria esse caso aqui. Um A e um B, gerei um C, gerei um C, gerei um C. E é esse loop aqui, ó, ele gerou um C e foi para o Bzinho. No Bzinho, ou ele vai finalizar, ou ele fica gerando mais Czinho. Se ele ficar gerando mais Czinho, ele ainda está no B. Então, no B aí, se ele tiver um Dzinho, ele pode finalizar. Por isso, essa daqui era Bzinho. Quando ele gera o Dzinho, ele ainda pode voltar, que foi o caso que eu coloquei aqui, né? Então, esse Dzinho, eu vou precisar fazer um tratamento diferente para ele aí. Se ele gera o Dzinho, ele vai para uma nova letra, vou colocar o C, nessa nova letra, ou ele finaliza, então no Czão aqui, ou ele vai finalizar isso daí e vai para o vazio, ou ele pode voltar e gerar mais coisas. Vai precisar até de mais linhas aqui, que eu já adicionar. Professor, Pode falar? eu posso colocar, tipo, um azinho direto pro Bzão? Azinho, em qual linha? Fala a linha que é mais fácil. Não, é porque em vez de colocar na linha 23, Que azinho vai pra Czinho Bzão, eu não posso, tipo, fazer todos os tratamentos de azinho pra azão, e um tratamento que azão vai pra Bzão, e aí não, Bzão termina em CD? é o que está fazendo aqui, ó, porque esse Ah, tá, daqui só que você tá fazendo unitário. é porque não tem como saber, né, quantos símbolos vai ter, porque no meio do ABCD, né, você pode ter qualquer ordem, né? Então, essas três aqui, ó, as três em negrito, ele Ah, pode ter qualquer tá. coisa de A, B e D, certo? Teve um C, ele pode ser que ele vai finalizar. Então, aí ele gerou o Bzão. No Bzão, se ele finalizar, ele vai vir para essa regra aqui, e o C vai ter uma regra aqui que vai para o vazio. Ah, Certo? Se ele entendi. não finalizar, ou seja, ele começou no S, ficou aqui nas regras em negrito gerando qualquer coisa, gerou um Czinho, só que ele não vai finalizar. Ele vai para o B, né? Aqui no B, se ele não vai finalizar, ele pode ficar entre essas três aqui, mas vai voltar para o A daí, ou vai ficar aqui no próprio B.
E se ele gera o C, ele pode finalizar. Mas aí, do mesmo jeito, no Czão, eu vou precisar de mais 3 regras aqui. Tá, entendi. Que é o caso do CD, que seria isso daqui, né? A B, CD e mais um CD. Então, só complementando aqui. Mais 3. Então, olha, pensa nesse caso aqui. Gerou o A e o B, que é obrigatório. Se ele ficar em loop, fica nas 3 regras em negrito. Gerou um Czinho, foi para o B. No Bzão, se ele quiser finalizar, ele vai gerar o Dzinho e no Czão ele finaliza. Mas se ele não quiser finalizar, ele pode ter qualquer uma letra de novo. Então aí é Czão gera. Se ele tiver mais um A, ele volta lá para o Azão agora. Ele vai precisar ter o B e o C de novo. Se do Czão ele tiver um Bzinho, vai voltar para o A lá de novo. Se do Czão tiver um Czinho, aí ele volta para o B. Porque do B ele pode gerar o Dzinho, que é a regra em amarelo, e finalizar. E do Czão ele pode ter mais Dzinho, mas volta para o A. Aí finaliza isso aqui. Só passar de novo, talvez fique um pouquinho mais complicado. Então, a menor palavra, ABCD. O que ele vai fazer? Ó? Gera esse daqui, gerou um Azinho e um Bzinho. Depois ele precisa gerar o C e o D. O que eu fiz? Nesse caso aqui, eu já até separei, ficou separado o final, para saber se eu vou ter vou finalizar a palavra ou não. Então, gerou o Azinho e o Bzinho, que é obrigatório. Se ele ficar gerando A, B ou D, que seria essa regra em amarelo, ou essas duas, ele vai ficar em loop. Então, por isso que está com o Azão. Se ele gerou esse Czinho aqui em vermelho, pode ser que ele vai terminar, que seria a menor palavra. Então, a menor palavra, ele vai... Essa primeira regra vai para o Azão, aí ele gera o Dzinho a partir dessa regra, e o C finaliza. Essa é a menor palavra. Se ele não quiser gerar, se ele quiser ficar em loop aí, ele vai gerar o S no começo, fica em loop com as regras em amarelo aí. Quando ele gerar um Czinho, ele vai para o B. Do B, o que ele vai fazer? Ele pode ficar em loop ainda gerando essas regras. Só que se ele gerar um Dzinho, pode ser que ele termine ou ele ainda pode ficar em loop de novo. Então, por isso que tem que repetir essas regras aí. Acaba tendo que fazer isso daí separado. Uma outra possibilidade, talvez diminuiria aqui, é colocar, a hora que ele gerar um Czinho, ele ter o Dzinho obrigatório direto. Seria nessa regra aqui, ó. Vou copiar isso daqui só para falar desse caso aí, como que ficaria. Então, ó, uma outra possibilidade seria essa regra aqui, já colocar o C e o D direto. Só que do mesmo jeito, você vai precisar colocar o C e o D e alguma outra letra aqui, e nessa outra letra você vai ter que ter um tratamento dele aqui, ó, que seria o Czão. Então, isso que eu já fiz separado nesse caso. Poderia fazer, quando ele tiver um C e um D seguido, ele finaliza. Não seria o Bzão nessa regra aqui, você teria que ser, no caso, o Czão, mas representar o finalzinho com 2 letras, igual eu fiz com essa primeira aqui. Também acho que daria a mesma quantidade de regra de produção, mas daria para fazer isso daqui, certo? Então, esse é o GLD. Aí, como a única regra que não é unitária é essa daqui, eu vou ter uma regra a mais só. Né? Então, basta aqui ter uma regra a mais para dividir aquela primeira regra lá em 2 para cair na unitária. Então, essa regra aqui tem que ser quebrado em 2 partes. Né? Ou seja, eu tenho que gerar o Azinho primeiro e depois uma nova letra. Vou usar o X. O X
tem que fazer aquela conversão, né? É como se eu peguei esse azinho e tudo isso que está selecionado é o meu x. Então ficou azinho e x na primeira regra. Agora o x gera essa parte que está selecionada, que é bzinho e azão. Então, essas duas regras aqui, no lugar dessa que não poderia estar na unitária. E as outras aqui, ó, né, tudo igual. Como todas estão no formato de unitária, não preciso mexer nelas. Voltar tudo no máximo. Então, na unitária direita e esquerda, deu certo. S, A, B, C. Isso aqui. Então, as duas direitas. Na esquerda, aí aqui o que eu tenho que pensar? A palavra tem que finalizar com C e o D. Então, tem que finalizar com C e D aqui. À esquerda disso, eu posso ter qualquer coisa. Vou usar o azão. No azão, o que eu posso fazer? Se eu inverter a ordem desses aqui, ó, tá certo. Por quê? Vou precisar tratar o finalzinho, né? Mas, tirando o finalzinho desse lado aqui, daria certo. Por quê? No meio da palavra, ou seja, entre o A e o B do começo e o C e o D do final, a ordem não importa. Então, por isso que você poderia repetir direto algumas regras nesse lado aqui. Mas, vamos representá-la, ó. Eu posso ter o quê? Entre o C e o D ali. Se ele tiver azinho, ele vai ficar em loop. Então, azinho, ele fica em loop. Se ele tiver Bzinho, vai ficar em loop também. Se ele tiver Czinho, e é onde ele pode começar a terminar. Só que nesse caso, como você está vindo para a esquerda, é o B que vai vir primeiro. Né? Então é o B que você tem que tratar isso daí. Ele vai ter o B, depois à esquerda do B ele vai ter o A. Então esse B aqui é o que eu preciso fazer o tratamento. Se ele tiver Czinho, não importa. Se ele tiver Dzinho, também não importa. Então, tudo isso daqui é do A. Tudo isso daqui é do A. E esse em vermelho aí eu preciso resolver ainda. Então, ó, teve o C e o D lá no final. Se tiver A, C e D, vai ficar em loop. Teve um Bzinho, pode ser que ele finalize. Vou fazer isso daqui do outro jeito, né? Igual que eu comentei aqui embaixo. Se ele tiver um A e um B direto, ele pode finalizar. Então, vou representar isso daqui como uma nova letra. Bzão. Se ele pode finalizar, é a regra do Bzão. Então, no Bzão, eu vou ter mais algumas possibilidades aqui. Ou ele finaliza, é isso daqui. Então, a menor palavra, você vai do S, gera o C e o D, depois gera o A e o B do começo, depois finaliza. Só que se ele não quiser finalizar, ele pode ter mais coisas aqui. Ou seja, ele pode ter de novo o B, A, B. Porque seria uma palavra que você fica com AB, AB e o C e o D. Ele pode ficar gerando mais A e B. Do mesmo jeito que ele pode ainda gerar só símbolos unitários, que aí seria só o Azinho, só o Czinho e só o Dzinho. Porque ele já gerou o C e o D do começo, está gerando outros símbolos aqui, e no meio disso ele pode ficar em loop entre essas coisas. Quando ele gerar o A e o B, ele finaliza. Se eu colocar aqui ainda ó, só o Bzinho sozinho, eu tenho que voltar posso voltar para o Azão. Posso voltar para o Azão
se eu colocar o Bzinho aqui. Porque aí no Azão, mesma coisa, ele fica em loop, só que se ele tem uma letra sozinho, ele não pode finalizar. Então as outras aqui, ó, são essas daqui, eu também tenho que voltar para o Azão, porque no Azão ele não finaliza. Então ele teve essa regra aqui, se ele ficar com letras minúsculas, que são A, C e D, que é essas três aqui, ó, ele não pode finalizar. De novo, essas três. Vou marcar amarelo aqui. E aqui. Se ele ficar nessas três regras, ele não pode finalizar. Teve um A e o B, ele pode finalizar. Então vou para o B. Pode finalizar. Se ele ficar tendo A e B de novo, pode finalizar. Tá aqui. Se ele tiver qualquer coisa diferente de A e B, ele não pode finalizar. Então essas quatro regras aqui, eu preciso voltar para o Azão. Tanto com A, C, D e B. A, B, C e D. Aqui separei também mais, diferente do outro aqui de cima, mas também dá certo. Aí, ó, ficou, comparando com esse daqui, que eu tinha comentado, ficou com uma letra a menos, né? Não precisei do Czão lá. Certo? Só complementando A, B, C e D. F, A, B, A, B, C e D. E esquerda. Aí, ó, o que eu preciso fazer? Essas duas regras. Vou até usar aqui as cores para representar isso daí. Essa regra em vermelho e essa regra em vermelho eu preciso quebrar em duas partes, né, para fazer a unitária. Então, as duas, as daqui também. Essas três regras eu preciso quebrar em duas, ou seja, vai ter três regras a mais aqui, ó, na unitária. Para a primeira regra, o que eu preciso fazer? O ACD, eu tenho que pegar o Dzinho, ou seja, eu começo da direita para a esquerda, pego o Dzinho e tudo que sobrou, que é o que está selecionado. Então, na regra inicial aqui, você vai ter o Dzinho e à esquerda é o que você tem que criar uma nova letra. Ou seja, uma nova letra para representar o Azão e o Czinho. Vou usar lá X. Então, gerei essa primeira regra, só que agora eu tenho que ter o X gerando alguma coisa. Esse X gerando alguma coisa é o que sobrou dessa regra, né? Então eu peguei o Dzinho e coloquei lá. O Dzinho mais o X, que é isso daqui. Agora eu tenho que ter uma regra que gere o X, que é os dois termos que está selecionado, Azão e Czinho. Aí as regras minúsculas aqui, ó, só para deixar na ordem, essa regra não vai alterar. Aí, outro em vermelho, mesma coisa, preciso fazer uma nova letra para isso, né? Então, como a regra é do Azão, mantém Azão. Esse Bzinho aqui vai ficar o Bzinho e mais esses dois elementos. Então, o Bzinho e à esquerda os dois elementos. Vou criar uma nova letra, o Y. Esse Y é o que sobrou aqui. Então, peguei o Bzinho e mais os dois elementos. Esses dois elementos à esquerda é o meu Y. Bzão e Azinho. Essas três aqui, ó, posso repetir. De novo, essa daqui, ó. Aí essa, ó, é a mesma regra dessa daqui, né? Só que tá com Bzão. Então, eu posso usar aí a mesma letra. Então, ele vai ficar Bzão no lugar que eu tinha usado aqui, ó. Era essas duas, né? Eu posso fazer o Bzão gera YB direto, que era a primeira. Esse Y agora já está aqui, ó. Eu não preciso repetir ele, né? Ele vai representar a mesma coisa disso aqui. Então, só essa regra aqui, porque o Y já está aqui em cima, já resolveu para mim. E as quatro últimas aqui, ó, que já está no formato de unitária. Não preciso mexer nelas. S, A, B, X, A, B, C, D,
S. Outro exemplo aí. Alguma dúvida aí? Tinha deixado em branco aqui, não sei se tem mais algum exercício aí para vocês querem resolver. Se tinham passado lá o 16, 17, porque eu resolvi, mandei outra vez. Se tiver mais algum aí, dá para resolver. Aí, pensando lá na continuidade do trabalho, né, da parte prática aí, o que vocês fizeram? É como se vocês tivessem feito essas células aqui, né? Você organizou aí uma estrutura de dados para armazenar variáveis, terminais, o símbolo de partida e as regras de produção, né? Então, só que se no trabalho é só unitário, você precisa ter uma variáveis, pode armazenar qualquer quantidade. Terminais, qualquer quantidade. S é um dos elementos daqui. E nas regras de produção, você tem sempre esse formato. Ou seja, você tem um elemento sempre desse lado, aqui no máximo dois, né? Quando você tem dois elementos, o primeiro tem que ser minúsculo, na direita, o primeiro tem que ser minúsculo, o segundo tem que ser maiúsculo, né? Se você só tem um elemento, ele pode ser tanto minúsculo ou maiúsculo, porque uma regra nesse formato aqui, ó, azão gera bezão, azão gera bezão, uma regra desse jeito aqui, em uma gramática linear unitária direita ou linear unitária esquerda, pode ter, né? Então, esse formato aqui pode, porque se você pega lá na definição de gramática unitária, ele fala que o tamanho de W é menor ou igual a 1. Só que se é menor ou igual a 1, ele pode ser 0. Se o tamanho de W é 0, não vai ter ninguém, vai ficar só a letra maiúscula. Então, esse tipo de regra aqui pode ter. Então, você precisaria fazer o quê? Na parte da estrutura de dados, né? Só tem um jeito de representar isso daí, né? Representar variáveis, terminais, símbolo de partida e as regras de produção. Nessa segunda parte, aí já pede para você precisar tratar os casos, né? Porque se eu coloquei S, A, B e C maiúsculo, nesses elementos de T, dos terminais, não pode ter nenhum elemento maiúsculo. Então aí você tem que tratar para não ter esses casos, não cair nesses casos aí, não lembro como que eu usei o nome lá, mas você não pode ter, tem que ter esse tratamento aí. O que você poderia fazer? É como se você adicionasse lá, exercício lá do primeiro ano que às vezes vocês fazem. Faça um programa que leia nome de pessoa. Então, isso daqui é o nome de pessoa. A única diferença é que tem um caractere só. Depois, leia outro nome de alguma outra coisa. Você tem que bater porque esses nomes não podem ser iguais a esses, né? Então, aí, os nomes que você digitar aqui não pode ser igual a esse. Ou seja, digitou o azinho, percorre esses nomes aqui das variáveis, vê se tem um azinho. Se não tiver, beleza, deu certo o azinho. Digitou o Bzinho, percorre esses nomes aqui, vê se tem um Bzinho lá. Do mesmo jeito, se eu coloco aqui nos terminais, eu coloco Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e tento colocar o A de novo, né? Além de percorrer as variáveis, você tem que percorrer os terminais. Então, eu coloquei o Azinho. Esse repetido percorre todos os outros elementos aqui, ver se eu já tenho um azinho. Se eu já tenho um azinho nesses outros elementos, eu não posso adicionar esse daqui, porque senão ele trataria como sendo 5 elementos nos seus terminais. Não tem repetição, a hora que eu coloquei o E, por exemplo, vi que não tem repetição. Beleza, mas e se tiver um E aqui? Um Ezinho minúsculo aqui? Não pode ter, porque os elementos de V não pode ter nenhum igual com T. Então, isso daí que você tem que tratar. Fez o tratamento aí na inserção do S e do T, você vai para o S, né? O S, o que é? Você tem que, de todos esses elementos aqui, escolhe um. Essa é a parte mais fácil, né? Escolher um,
ele é o símbolo de partida. Na hora de adicionar as regras de produção, do lado esquerdo você vai pedir sempre para ele indicar um desses elementos, né? Uma das variáveis. Do lado direito, ele pode digitar duas letras só, no máximo, né? Ou duas, ou uma só. Se é duas letras e eu estou falando da linear unitária direita, a primeira tem que ser um elemento daqui, a segunda tem que ser um elemento das variáveis, né? Então é como se poderia até fazer como se fosse uma lista, né? Por lista de aquelas listas de site, né? Aqueles com a setinha lá para você escolher. Então, qual que é o primeiro símbolo da sua regra de produção? Escolhe um dentre esses quatro, né? Qual que é o segundo elemento? Escolhe um dentre esses quatro aqui. Então, aí você monta esse tipo de regra. Só que se você tiver aquela regra só com um elemento maiúsculo, azão gera Bzão, você tem que fazer esse tratamento aí. Uma regra desse tipo aqui. Então, na hora de inserir, você precisa verificar. Ele inseriu dois elementos, como se fosse. Coloca lá, digite a primeira regra. Eu vou lá e digito essa daqui. Você não precisa tratar na hora de inserir. Você pode falar para o cara, insere a regra. Inseriu essa daqui em vermelho, vê qual que é o tamanho. O tamanho pode ser no máximo 2. Né? Inseriu dois elementos. Tamanho é 2 e eu estou falando da unitária direita, o primeiro elemento tem que estar no T, o segundo tem que estar no V. Se tiver invertido, se tiver azinho, vai dar problema, porque eu estou inserindo unitária direita, ele inseriu como sendo esquerda. Então, já teria que mostrar um erro, teria que ser nesse formato. Inserir uma outra regra que só tem tamanho 1, né? Essa regra pode ser ou variáveis ou terminais, né? Que é o caso aí que eu estou falando. Pode ser algo desse tipo aqui. Então, se tem tamanho 2 e é a unitária direita, tem que ser minúsculo depois maiúsculo. Tem tamanho 1, ou pode ser minúsculo, ou pode ser maiúsculo. Se tem tamanho 0, aí tem que ter um tratamento para o vazio, né? Aí depende, tem gente que usa o próprio vazio, escrever vazio, ou colocar um asterisco, e aí vai. Aí depende de como é feito o tratamento do vazio. Mas nessa segunda parte, agora você tem que inserir a gramática pensando nesses casos aí. Certo? Alguma dúvida aí em relação ao exercício, a parte do trabalho? Professor, ele ficou pro dia 30? Isso. Beleza. E uma coisa que eu ia perguntar, professor, do jeito que eu fiz, eu coloco numa array list a parte à esquerda da regra e em outra array list a parte à direita da regra. Tipo, para mim verificar isso, isso é a parte à direita, né? Pertence ao S, pertence ao V e ao T. Sim. Eu posso verificar como. Esse elemento aqui vai estar no array list, né? E ele vai ter que ser no seu array list, não pode ter mais de tamanho 2. Se ele tiver tamanho maior que isso, não pode. Aí você tem que pegar o primeiro caractere desse array list e ver se se você está fazendo a unitária direita, o primeiro caractere tem que ser dos terminais, o segundo tem que ser das variáveis. Aí você pode jogar isso daí para um char, por exemplo, e ver se é o array list, acho que tem lá o in, né? Se o elemento está no array list, ele retorna verdadeiro. Se não, ele não retorna, né? Se esses dois aqui são array lists também. Professor, e quem já tratou na hora de inserir na hora de armazenar? Porque assim, para não armazenar coisa inválida. É isso daí que precisa. Se você já fez desse jeito, eu até não analisei lá ainda. Né? Uhum. Mas se você já tratou, é isso daí só, não precisa fazer mais não. Então, mas a minha dúvida, professor, porque, tipo assim, eu fiz uma maneira que quando você vai inserir o V, você coloca só letra maiúscula. Quando você vai inserir o T, você coloca só letra minúscula. Só que eu não fiz a verificação, tipo, se você colocar 2A ou mais, tipo,
Tá, mas vê também, porque às vezes se você falar o T só pode ser letra minúscula, ou seja, eu não consigo fazer uma linguagem com 0 e 1. Dependendo como você fez, você não deixaria usar o 0 e 1 para fazer uma linguagem. Certo? Tá, vou modificar então. Beleza? Mais alguma aí? Mais alguma coisa? Eu vou finalizar. Professor, você fez o exemplo com 0 e 1 no grupo, né? Não lembro qual que eu fiz lá. Ah. Mas ele fez sim. O senhor fez sim. Acho que é o 16 e 27, se não me engano, os números que estavam lá. Tá bom. Mas é a mesma coisa, né? O que vai mudar só é a linguagem. Né? Se você pegar algum outro exemplo aqui, a lista, deixa eu ver aqui, ó. Qualquer exemplo desse daqui, se você faz esse exemplo aqui, é a mesma coisa que eu falar que tem A e B, né? O que mudou só é que é 0 e 1, em vez de A e B. Né? Dá a mesma coisa. Certo, depois eu vou... O finalzinho aí, o primeiro exemplo acabou que não gravou, né? Mas o segundo exemplo aí gravei em vídeo isso daí, depois eu mando lá para vocês. Beleza? Daí já vou mandar também depois ali no grupo. Tem dois exemplos de multiplicação que eu fiz um vídeo explicando ali no Excel igual ao outro, né? Só que é aquele caso que ele gera o vai 1. Né? Você faz a soma do A com M, ele gera um vai 1 e esse vai 1 tem que ir para o C. Né? Então eu vou mandar isso daí lá, já mando lá para vocês. Beleza? Até mais aí. Bom dia para vocês. Falou. Vocês estão fodidos. Só isso aí só. Professor, na tarde, vai ter aula ou não? Não. Não? Ao vivo não. Eu vou mandar esses exemplos aí. Vou ver se eu passo mais alguma outra coisinha lá em texto. Mas professor, não tem nem previsão se a gente vai voltar, né? Acho que não. Pelo menos os daqui de Maringá que eu sei, o Cesumar, por exemplo, já não volta esse mês. Ô, professor, e prova? Você vai passar apenas trabalho ou vai esperar para voltar para passar a prova? Então, não tem previsão disso ainda. Previsão? Porque a princípio eles vão esperar para fazer isso daí